Olá, está no ar o Viva Mulher, seu espaço semanal de informação, inspiração e representatividade. A nossa convidada de hoje ajuda outras mulheres a terem uma boa relação com a comida, já que muitas pessoas acreditam que para se alimentar de forma saudável é preciso cortar todos os alimentos considerados não saudáveis. No entanto, o caminho para uma alimentação saudável é justamente o equilíbrio. E é isso que a nutricionista Monalisa Moreira ensina no consultório. Monalisa Moreira é nutricionista, formada desde 2015 e tem especialidade em nutrição funcional, clínica e estética. Desde o início da carreira, vem atuando em consultório clínico e já atendeu mais de 1.000 pacientes ao longo do tempo. Hoje trabalha com equipe multidisciplinar e desenvolveu projetos para ajudar na transformação, principalmente de mulheres com baixa autoestima e desacreditadas na mudança do corpo e da mente. Então, seja bem-vinda, Monalisa. Um prazer enorme estar conversando com você. Uma mulher maravilhosa que ajuda outras mulheres a aprenderem que também são maravilhosas, né? Obrigada. Monalisa, queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, assim, como é que foi o início da sua carreira e também como assim você pensou, não, vou ser nutricionista, como nutricionista eu vou ajudar outras pessoas? A primeira área da saúde que eu me interessei, na verdade, não foi diretamente a nutrição. Era a fisioterapia por conta da questão de idosos, que sempre foi uma paixão, né? Eu sempre me dei muito bem com idosos. Mas, ao longo do tempo, para fazer o vestibular, eu fui pesquisando outras áreas e comecei também a me dedicar muito na musculação, nos 17 anos. Então, aí, quando eu entrei na faculdade, né, aos 19, eu já estava no mundo fitness. E aí eu comecei a me interessar mais sobre a alimentação saudável e comecei a ver que ao meu redor também tinham muitas mulheres com problemas de excesso de peso, mulheres que tinham dificuldades em ter uma alimentação saudável. Então, a partir desse princípio, né, eu fazia nutrição. E aí, assim que eu me formei, eu já realmente me joguei na carreira. Com 2 meses de formada, eu já comecei a atender em consultório. Atendi todo o caso clínico do mundo possível. E um dos casos que me chamou muita atenção, desde o início da carreira, foi uma mulher com depressão severa, em que ela chegou para mim, contou toda a história de vida dela, e ela falou que tinha muitas dificuldades em relação à alimentação, já tinha tentado emagrecer várias vezes, e até então nunca tinha conseguido. Então, aí eu tive uma conversa diferente, mesmo com a minha pouca experiência, né, mesmo recém-formada, falei que ia ajudá-la ao máximo que eu pudesse. Então, comecei realmente a criar, né, estratégias, depois de 6 meses de formada, com protocolos especializados e começando a atender uma demanda maior feminina através dela. E aí, até então, eu venho desenvolvendo projetos multidisciplinares, passei a trabalhar também com médicos, né, como dermatologistas, pessoas com doenças de pele, passei também a trabalhar também em locais também prestando serviço, como professora universitária, e sempre vendo essa dificuldade das pessoas em relação à disciplina, que as pessoas têm essa dificuldade em achar que comer saudável é difícil, que comer saudável é caro, que a comida, para ser balanceada, você precisa cortar tudo que você gosta. E eu passei a gravar conteúdos mais específicos para isso e a entender qual era o meu público. O que era que as pessoas estavam procurando para eu fazer essa diferença. E aí eu comecei a usar a palavra não atendimento, que eu transformo vidas. Aí veio a ideia, né, que eu desenvolvi com um endocrinologista, que é o protocolo que se chama Transforme-se, que foi o primeiro protocolo fixo de atendimento que eu desenvolvi, que ele é específico tanto para a saúde, né, pessoas que tenham quadros de pré-diabetes, problemas da tireoide, problemas digestivos e que também envolve muito essa parte de emagrecimento. Pessoas que têm esse efeito sanfona, que é essa dificuldade sempre de estar reganhando peso várias vezes, né, tentando várias formas de emagrecer de uma forma que não é tão saudável. Pessoas que têm essa dificuldade também de perder e manter, entram no efeito platô, que é para realmente não chegar no extremo, que seria a cirurgia. E achar que a cirurgia ela vai resolver todos os problemas, quando na verdade o problema maior ele é mental. O emagrecimento ele começa muito pelo mental. Então, se você não está bem consigo mesmo, você não consegue enxergar suas dificuldades, não consegue enxergar suas qualidades, o emagrecimento ele não vai ser a resolução de todos os problemas, jogar às vezes essa pressão dos problemas em cima do corpo.
E aí eu venho desenvolvendo outros projetos, que foi também o Verão, que esse projeto foi uma resposta divina, né? Abrindo aqui para vocês, muita gente ainda não sabe disso, que o símbolo do sol ele significa ressignificação da luz, que seria o quê? Transformar vidas através da mente, corpo e espírito. Então, no caso, esse protocolo ele não é só para a estética, como às vezes o nome ele pode remeter só à estética, né? Mas ele trabalha essa parte de comportamento, a parte de transformação interna, que a pessoa entenda os seus princípios, de acordo com a alimentação, né? Eu coloquei gente no protocolo, né, para trabalhar comigo essa parte comportamental, como uma coach, locais de comida saudável, desenvolvi também a parte de esporte dentro do projeto, né? E aí eu já atendi muitas mulheres desacreditadas também em relação à questão do corpo, né, que emagrecer é difícil, achando que não é possível manter esse resultado, e também desenvolvendo essa parte de equilíbrio, que não é só comer a fruta, não é só comer o legume, não é só comer o vegetal, que vai dizer que realmente você é saudável. Você precisa, primeiro, entender o que é o equilíbrio alimentar, que seria o quê? Não é comer uma fatia de bolo, não é comer um pedaço de chocolate, não é comer um pedaço de pizza que vai fazer engordar. Você precisa ter uma vida social, você precisa ter um desenvolvimento pessoal. Você não pode só achar que comer restrito é o que você vai manter a longo prazo e é o que vai manter esse emagrecimento que é tão sonhado na vida de tantas mulheres. Justamente aí que você estava falando, né, que muitas pessoas ficam aquela coisa, então não vou fazer dieta, tipo assim, não é nem dieta, né, é reeducação alimentar. Mas se eu fizer uma dieta e não sei o que, não vou poder mais sair com os meus amigos, não vou poder mais conviver com a família. Isso não existe, né, Mona Lisa? Porque eu acho que também você se reunir com as pessoas que você gosta para comer também é um ato, assim, social, é uma cultura que a gente tem também na nossa cidade. E você ensina muito isso no consultório também, Sim. né? Eu gosto muito de ensinar, né, quais locais são mais saudáveis, que escolhas mais inteligentes eu posso fazer. Será que eu realmente necessito hoje comer esse alimento ou ele é só um desejo momentâneo que eu posso esperar para um outro momento, né? Aí na semana, ensinar essa questão da disciplina dos hábitos, porque quanto mais tempo você faz, mais constância você tem, mais esse resultado ele vai chegar em meses. E se você só faz uma vez na semana e outras vezes da semana se permite, acaba que esse hábito ele é um comer transtornado. Você acaba realmente desenvolvendo um hábito realmente de desequilíbrio na rotina e às vezes pode não sair do lugar esse resultado, né? Então vamos dar um exemplo. A pessoa diz para mim, Mona Lisa, eu não gosto de comer carne vermelha. A gente vai ver outras estratégias de proteínas, como é que eu posso melhorar esse nível de proteínas dessa pessoa, porque a proteína ela é importante tanto para a parte muscular, como para a questão emagrecimento, como para a questão não desenvolver doenças, né? Musculares, articulares, saciedade, para muita coisa a proteína vai servir. O carboidrato, que é o queridinho das pessoas, né? Eu sempre explico, o carboidrato ele não é um vilão, você pode sim comer carboidrato, mas você precisa entender a necessidade do seu corpo se está coerente com esse resultado que você quer chegar. Vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil a gente tem a cultura de misturar vários carboidratos. Coloca arroz com macarrão, batata, feijão, às vezes nem todo mundo come salada, né? Já tem o hábito de dizer que não gosta e não prova às vezes, para saber se gosta. Aí eu faço realmente uma análise com essa pessoa, para ela tentar provar também novos sabores. E explico o que é um equilíbrio em um prato. Se ela gosta da batata, hoje ela escolhe a batata, escolhe uma proteína. Se não come salada, vamos provar pelo menos 2 itens, passar uma semana provando para saber se você vai desenvolver e gostar. Se não, a gente passa para uma outra alternativa, uma outra forma de usar esse nutriente. E aí o feijão realmente não é necessário todo dia, mas se a pessoa gosta, a gente vê uma forma também de incluir. Do mesmo jeito, se ela é fã de pizza, fã de chocolate, a gente vai ver que estratégia vai utilizar para não prejudicar esse resultado dela e, ao mesmo tempo, ela ter prazer ao comer. Mona Lisa, você acha assim, eu sei que você atende homens também no consultório, né? Mas a grande gama, digamos assim, dos pacientes são as mulheres, né? Mas você acredita que as mulheres tendem a querer perder peso por uma pressão assim social? Quais são as causas da mulher sempre está tentando ali, sempre toda mulher, não, mas eu estou precisando emagrecer 2 quilinhos, estou querendo emagrecer aqui 1 quilo. Toda mulher sempre diz que está precisando emagrecer. E é incrível isso, porque é uma coisa assim muito comum, né?
Primeiro, o que elas falam muito é a questão do relacionamento. Para eu ser aceita pelo meu marido, para eu ser aceita pelo meu namorado, eu preciso ter um padrão de corpo que cause atração. E aí elas falam muito de comentários, às vezes, desnecessários, que as pessoas não têm, às vezes, esse entendimento, o quanto a saúde mental, ela afeta, sim, o corpo. Então, vamos dar um exemplo. Ah, você está meio cheinha. Ah, essa roupa não está legal. Às vezes, no próprio ambiente de trabalho, as próprias pessoas ao redor desmotivam. Aí fala, vai fazer dieta para quê? Se você todo dia come chocolate, não vai adiantar de nada. Ou então, às vezes, essa questão também do padrão, às vezes, de modelo, né? Para poder aparecer, às vezes, nas redes. O biquíni só pode aparecer quem tem um corpo magro. Alguns tabus que tem que a própria sociedade ela coloca as pessoas no ambiente ao redor, ou familiares, no relacionamento amoroso, ou às vezes os amigos que não têm esse conhecimento, o quanto isso pode afetar, o quanto esses comentários, né, eles podem realmente causar um certo transtorno, podem piorar mais a estima dessa pessoa. Então, isso é o que eu vejo muito e o que eu sempre comento quando vai o parceiro ao lado, às vezes, na consulta, para evitar esse tipo de comentário, porque desmotiva bastante. Ao invés da pessoa seguir em frente, às vezes, nesse resultado, ela vai pausar e vai dizer, todo mundo não acredita em mim, então qual é o motivo de eu acreditar em mim? Né? Se até agora eu tentei várias vezes emagrecer, como é que eu vou conseguir se ninguém me dá um voto de confiança? Então, acaba que eu, a Mona Lisa, no consultório, acabo sendo quase uma psicóloga também, porque a gente tem um certo tipo de relacionamento também amigável com essa pessoa, com essa paciente. E a gente entende as dores dela, que ela não tem esse tipo de aparato ao redor que ela queria, né? Esse incentivo das pessoas ao redor. Por isso que eu sempre falo, né, segundo o princípio bíblico, que o ambiente ele molda o comportamento. Os lugares, as pessoas, as escolhas que a gente faz e que essa pessoa vai fazer, vai determinar se ela vai seguir em diante esse tratamento ou se ela vai ficar sempre embarreirando esse resultado. E eu acho também a questão de você se comparar. A rede social é um fenômeno, né? Que é muito importante, inclusive, para trabalhar. Mas muitas vezes, não sei se é assim no consultório também, chega, mas eu queria ter o corpo igual dela. Eu acho que existe essa comparação, principalmente a gente, mulher, se compara muito. A Paula Oliveira é linda, não sei o que. Mas eu acho que a gente tem que se aceitar, mas também sempre buscar a nossa melhor versão. Sim. Mas também evitar esse tipo de comparação. Você trabalha também assim, né, no consultório? Sim, eu indico psicólogos, né? Eu trabalho sempre a equipe, sempre falo que a nutrição sozinha ou a educação física sozinha, que seria a pessoa gostar de esporte, ou seria só fazer a terapia e não desenvolver bons hábitos, não vai ajudar a longo prazo nesse resultado. Então, acaba que não é um resultado completo. Você precisa o quê? Passar por todo o suporte multidisciplinar. É a psicologia, é a questão da nutricionista, é um médico, ou é um médico do esporte, ou é um endocrinologista, ou é um nutrólogo clínico. Qual é que seria esse seu objetivo? E sempre incentivando que a estética ela é consequência de uma boa saúde. Então, não adianta você dizer, eu estou com um corpo perfeito, percentual de gordura ok, massa muscular ok, mas você está com algum problema de saúde em exame. Porque vai chegar uma hora que esse estético ele vai piorar de novo a situação, porque você não está ganhando saúde. Você só está pensando no número, focando no resultado final. Aí você precisa ter etapas nesse tratamento para chegar nesse caminho e manter e entender. Não estou mais com anemia. O meu distúrbio da tireoide está controlado, quando muitas vezes tem, né? Estou com resistência à insulina, consegui melhorar isso com a alimentação, treinando, fazendo minha terapia, tendo equilíbrio alimentar e agora eu estou com um corpo saudável de dentro para fora. A questão dos artistas, eu sempre falo, a gente só posta o que quer na rede social. Ele jamais vai postar se ele tem transtorno alimentar, se ele não está preparado para falar sobre isso, se muitas vezes ele burlou a própria dieta dele que o nutricionista passou com a correria do dia a dia, né? Então, ele vai colocar só a parte mais confortável, a parte de aplausos, a parte de bons resultados, da boa parte da rotina. Então, são pessoas como a gente, né? Eu sempre falo isso, que também tem problemas, que também tem suas dificuldades e que também tem as suas vitórias. Mas que cada pessoa ela tem uma rotina diferente, ela tem um padrão de corpo diferente também, que é impossível a gente comparar esse resultado com outra pessoa, mesmo que a gente ame essa pessoa, mesmo que a gente, às vezes, admire essa pessoa,
A admiração não combina com comparação. É apenas você achar legal o estilo de vida da pessoa. Meu Deus do céu, dá pra passar horas conversando com essa mulher. Mas, gente, a gente vai pro intervalo bem rapidinho, eu juro. Foi rápido, né? Mas voltando, a Mona Lisa vai falar um pouco sobre alimentação, principalmente pra gente, mulher, que você sabe, né? Que a gente, assim, meio formiguinha, gosta de comer um docinho pós-almoço. Eu sei que você gosta, mas calma que dá certo, viu? Não sai daí, vai tomar um copo de água, volta, que a gente já volta também, viu? Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Não disse que a gente ia voltar rapidinho? Tomou sua água? Porque é importante tomar água. A gente está falando com a nutricionista. Você não me deixe de tomar água. Conversando aqui com a Mona Lisa Moreira, nutricionista. Mona Lisa, voltando um pouquinho mais para o assunto com relação às mulheres. É o programa, né? Nosso lindo programa Viva Mulher. Como assim? Sim. Tem uma alimentação ideal para as mulheres? As mulheres têm que evitar algum tipo de alimento que prejudica a nossa saúde, porque a gente sabe que a nossa saúde é um pouco mais delicada, né? Tem alguns diferenciais da saúde dos homens, né? Pronto, um dos alimentos que as pessoas mais utilizam é a questão do doce, né? Por fatores hormonais. Vamos dar exemplos aqui de fases que a mulher consome mais doces. Uma das principais fases seria a TPM, que é a tensão pré-menstrual, porque a gente aumenta uma produção de um hormônio que causa essa desregulação de apetite. E muitas vezes esses quadros compulsórios por doces, né? Que seriam uma compulsão momentânea por doce. Isso pode piorar mais ainda o distúrbio e diminuir a quantidade de algumas vitaminas. Como, por exemplo, o excesso do doce prejudicar a absorção de ferro. O ferro é super importante para a menstruação regular, para prevenir a anemia, né? Para a gente poder conseguir ter um bom estoque de complexo B. Complexo B ajuda na energia, na redução de cólicas menstruais. Então, é ao contrário, se você consome em excesso, você vai prejudicar a absorção dessas vitaminas e por isso que a gente vê outras estratégias na alimentação para que a pessoa não exagere nessa fase no doce. Então, o docinho, o chocolate que eu vou consumir na minha TPM vai me dar mais cólica? Se for o chocolate ao leite, que é o que tem alta quantidade de açúcar e lactose. Agora, o chocolate 70% cacau, ele tem estudos falando que ele é o mais indicado de usar com mais regularidade nesses períodos. Porque ele auxilia numa quantidade de um tipo de substância, que é o triptofano, que gera essa sensação de bem-estar, que na TPM a pessoa também fica com agitação, dor de cabeça, fica com esse inchaço abdominal, fica com mais dor de cabeça, fica irritado, né? Fica com essa questão da alteração de humor. Então, o chocolate 70, ele tem uma redução de açúcar. Então, é melhor que você utilize ele de uma forma pontual do que se entupir, às vezes, do açúcar comum. E a gente falou dos alimentos ruins, digamos assim, quando você está de TPM, perto de menstruar, mas tem um alimento ali que ajuda, que até mesmo diminua assim, as cólicas? Sim, existem alguns alimentos que eles ajudam na tensão pré-menstrual, como a banana, que é rica em potássio e magnésio. A gente pode utilizar o cacau em cima de alguma fruta. Vamos dar um exemplo, morango com cacau. É uma ótima combinação. As frutas vermelhas, elas reduzem os sintomas da cólica menstrual. Então, usem morango para tudo na vida de vocês, porque... Mas não o morango do amor. Não o morango do amor, o morango comum. E as frutas vermelhas congeladas, batido com alguma vitamina também, porque auxilia bastante.
Os grãos integrais também, como castanhas, nozes. Tem também a questão da macadâmia, tem as amêndoas, abacate. Utilizar também carnes, né, mais magras, como ovo, como peixe, auxiliam nesses sintomas. E na menopausa, com a queda dos hormônios para as mulheres 40 e 50 mais, é importante também você ter uma alimentação equilibrada para não ter o déficit maior do estradiol e da progesterona, que é o que acontece nessa fase da mulher. Então, a pessoa precisa, sim, de uma alimentação equilibrada. Nessa fase, a gente não consegue repor tudo com a alimentação, é necessário suplementação. Então, nutrientes que são muito importantes para manter o equilíbrio desses hormônios seria o uso do complexo B, o uso do ferro, o uso do magnésio, porque esses sintomas de articulações, muitas vezes é pelo déficit de magnésio também, que a pessoa não produz numa boa quantidade, o uso do ômega 3, o uso da vitamina D para prevenir também problemas ósseos, musculares, combater os sintomas de ansiedade, de depressão, porque esse déficit hormonal ele vai mexer com a questão da alteração de humor. Então, são mulheres que são mais ansiosas, que têm uma predisposição maior à depressão, a quadros mais graves. E isso é uma das coisas que mais mata no Brasil, é a depressão e a ansiedade. Não é só outros problemas de saúde que a pessoa desenvolve ao longo da idade, né? Outras coisas também que seria interessante seria também utilizar alimentos mais naturais, né? Alimentos industrializados, eles desregulam mais ainda esses hormônios. Então, utilizar o industrializado quando realmente for preciso, quando você tem uma rotina corrida. Então, aumentar o suporte de batatas, macaxeira, frango, carne, frutas variadas, porque as cores no prato, elas vão ter mais nutrientes, elas vão regular mais esses hormônios. E, inclusive, também a questão do distúrbio da tireoide, que também é muito comum nessa faixa de idade, 40, 50 mais. Então, ter cuidado também com essa questão de queijos processados, embutidos, excesso de carne vermelha, ter cuidado com o uso da bebida alcoólica, porque nessa faixa de idade, a bebida alcoólica ela também vai prejudicar ainda mais o ganho dessa massa muscular, que pode ter um déficit muito grande, prejudicar a questão também do próprio emagrecimento, porque se você tem esse déficit hormonal, você vai ter essa dificuldade, às vezes, de emagrecer. Então, aí precisa ter esse cuidado, né, de ter também um suporte multidisciplinar, que é fazer uma avaliação de exames para saber a que nível estão esses hormônios, com o endocrinologista ou nutrólogo, o acompanhamento nutricional com todo o suporte da suplementação correta e da alimentação mais balanceada, o exercício físico de força, não fazer só exercício aeróbico, porque você não vai ganhar músculo, só com o exercício aeróbico, você vai só oxidar a gordura, que é ajudar nesse processo de emagrecimento, na qualidade de vida, na saúde cardiovascular, porque ajuda bastante, mas tem coisas que vão ficar faltando nessas orientações, né? E aí também, se você tiver com sintomas de ansiedade e depressão, eu sempre falo que a terapia e muitas vezes o auxílio do psiquiatra em alguns casos é também importante. Estava falando de bebida alcoólica, muitas mulheres, não sei se você vai se identificar, às vezes tem um dia muito difícil, aí chega em casa, abre uma taça de um vinhozinho e toma uma tacinha. Muitas pessoas têm, eu tive um dia difícil, eu mereço, vou tomar uma tacinha aqui de vinho só para ficar feliz, só para relaxar. Como é que é a relação, assim, quem gosta de ter, que tem esse hábito, na verdade? Tem algumas pessoas que têm um hábito social mais regular, né, de fazer reuniões em casa, com as amigas, às vezes reunião de casal, até reuniões de trabalho que são informais, né, fora de consultório, fora de escritório. E aí eu sempre falo, só ter cuidado com essa frequência, porque acaba que o uso do álcool, ele acaba se tornando um hábito se ele for toda semana. E principalmente se for mais de uma vez na semana, o que é que acontece? Para você que tem tendência a ter inchaço corporal, porque nós mulheres temos essas alterações hormonais todos os dias, várias horas do dia, tem o ciclo circadiano, que é o hormônio manhã, tarde e noite, independente da sua faixa de idade, isso vai interferir muito na questão da saúde, nos níveis de insulina e no próprio processo de emagrecimento também, se você está com esse objetivo. E aí também outra coisa seria a questão da alteração de humor, porque o álcool ele pode sim prejudicar ainda mais. Ele é um disruptor endócrino, ele altera hormônios de forma endógena, que seria dependendo da ingestão que a pessoa utiliza. Então, a taça de vinho uma vez na semana ou a cada 15 dias, não sendo várias vezes na semana, não vai ser o problema. Mas você tem que realmente prestar atenção como você está levando essa relação com o álcool
assim como você leva essa relação com tais alimentos que você tem prazer de comer. Tudo na vida é equilíbrio. Mona Lisa, eu sempre gosto de perguntar para todas as minhas convidadas, as mulheres, é uma pergunta um pouco mais assim, pessoal, muita se emociona, mas eu queria que você me contasse também, as mulheres, você inspira muitas mulheres, né? A gente sabe disso, a gente tem essa consciência, mas eu acho que ao longo da sua trajetória, mulheres inspiraram você também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas mulheres que foram importantes aí na sua vida. Uma das pessoas que eu mais nunca vou esquecer na minha vida, na verdade, né, seria uma médica que eu já trabalhei com ela, que ela é referência não só na área, mas por ela ser uma mulher cristã, por ela ser uma mulher também que não veio de família rica, como eu vim de classe média, né? Eu sempre batalhei muito, desde os 23 anos eu sou independente financeiramente e eu me espelho muito nela. E ela é uma mulher muito referência na dermatologia, que é a doutora Carla Fernandes. Cheguei a trabalhar, fazer eventos com ela é uma mulher incrível, é uma mulher humilde, é uma mulher que atende classe social baixa também, não só a A. E ela também já desenvolveu projetos também, é uma pessoa muito benquista pelos pacientes. Então, assim, o amor dela pela profissão me fez, assim, realmente ver, enxergar, né, qual é o meu propósito de vida. Outra pessoa também seria uma pastora também que eu já conheci, que é a pastora Neném, que foi de uma igreja que eu já frequentei, que ela faz projetos sociais para mulheres. E eu achei incrível a didática dela, né, falando da vida cristã específica para mulheres, incentivando as mulheres a não desistir dos seus sonhos, mesmo sabendo que muitas vezes a gente precisa demorar a crescer, mas de forma honesta, é sempre a forma mais importante de se crescer e aonde Deus vai te manter ali no padrão alto e nunca você vai decair devido à questão da honestidade. Então, assim, eu procuro me espelhar em pessoas, em mulheres que nunca passam por cima dos princípios por conta da questão do valor financeiro. E é o que eu tento passar também, né, na minha didática, no meu estilo de vida. E outra coisa também seriam mulheres também com problemas de articulações, né? Eu já passei por problemas sérios de lesões, como a lesão no tornozelo, nos ligamentos. Já fui bailarina, né? E aí fiquei muito tempo desacreditada por opiniões médicas que eu nunca mais poderia voltar a fazer exercício de impacto. Mas uma pessoa, né, uma professora de balé, ela me fez acreditar que eu podia voltar. E hoje eu consigo sim fazer, hoje eu fui liberada a voltar a fazer ou o balé ou o exercício de impacto. E aí hoje a minha vida ela é transformada através do esporte também, porque além de eu gostar muito do esporte, eu já falei dessa minha história para pessoas que tiveram problemas graves, né, e que se identificam comigo, né, da história que eu contei, falando também do joelho, que eu também tive um problema da condromalácia, mas fiz tratamento por 2 meses, fiz fisioterapia, foi todo um processo para eu voltar a fazer esporte mais fixo, e que também eu já fui uma pessoa que também já desacreditei de mim. Teve um tempo que eu também não gostei do meu corpo, não estava satisfeita com a minha imagem. Teve um tempo que eu fiquei fora de forma, fiquei mais inchadinha devido a medicamentos. Mas eu sempre passo essa minha força interior, né, através das pessoas que estão comigo, que me motivaram a não desistir, a elas também, né, nunca desistirem e sempre procurar um esporte que elas gostem de fazer, porque o esporte ele também cura muito a mente, além do corpo. A gente, no começo do programa, você falou de um protocolo verão. Sim. E chamou muita atenção, né? Porque verão, muita cara de Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu essa ideia do protocolo. O protocolo verão veio de muitas pessoas desacreditadas com o corpo e com muitos sintomas de baixa estima. Sempre na anamnese, sempre nas perguntas do consultório, sempre batem na mesma tecla. E mulheres de várias faixas de idade, mulheres de 20, 30, 40 mais, eram as mais presentes, né? E aí começou a aparecer muita mulher me indicando, vem irmã, vem amiga. Aí eu disse assim, eu tenho que fazer algo diferente. Não está fazendo sentido só atender desse jeito. Eu preciso transformar, eu preciso ter um contato maior de perto, além desse atendimento. E aí surgiu essa forma de atendimento de grupo. Então, essas pessoas, né, eu já estou na 4ª edição, vou para a 5ª, futuramente, a 5ª edição. Elas passam por um atendimento individual, primeiramente, no consultório, recebem um kit personalizado de boas-vindas com as parcerias, né? E aí elas entram num grupo, passam 21 dias em monitoramento, para poder realmente tentar seguir mais esses hábitos. E eu fico colada com elas, falando com elas todos os dias, dando esse suporte diário, que é diferente de um suporte tira-dúvida de uma consulta mais convencional.
E aí também tem a equipe ajudando a motivar a não desistir no meio do caminho desses hábitos. Passados esses 21 dias, a gente tem alguns eventos de outros encontros dentro desses 21 dias de esporte, para incentivar elas, para perguntar como é que está sendo essa jornada diferente e tudo mais. E aí a gente faz uma nova avaliação para ter o comparativo de dados. E aí esses feedbacks a gente mostra para outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas a também se transformar. Então, é uma rede de apoio de muitas pessoas que não têm esse ambiente ao redor ajudando, né? Que eu conecto essas pessoas entre elas para que elas possam fazer uma rede de amizade, para que elas possam ter um contato maior comigo e não me vejam só como a autoridade na nutrição, mas me vejam como uma amiga delas, que eu também sou uma pessoa que falho, eu também sou uma pessoa que nem todo dia eu faço dieta 100% perfeitamente, mas que eu sei qual é o meu valor, eu sei que eu preciso me alimentar bem, eu sei que eu preciso ser também um exemplo para elas. Então, o intuito maior, o objetivo é esse. E acaba que elas ganham mais saúde porque os exames, muitas delas também já melhoraram muito exames nesse protocolo. E aí eu sempre falo, não é só os 21 dias. Terminou o protocolo, a gente precisa continuar de uma outra forma o acompanhamento para manter esses resultados e incentivando elas a continuar esses hábitos saudáveis para a vida. Infelizmente, nosso programa dá vontade de chorar quando o programa está chegando ao fim, porque o bate-papo está maravilhoso, mas eu vou deixar aqui essa câmera para você justamente deixar essa mensagem final. Para você, mulher que está assistindo o nosso programa Comendo um Brigadeiro, acha que não consegue mais emagrecer, é difícil demais, mas a Mona Lisa está aqui para justamente mudar sua cabeça, fazer você mudar de ideia. Então, vou deixar esse espaço para você justamente deixar essa mensagem inspiradora para quem está acompanhando a gente. Eu quero que você, mulher que esteja me assistindo hoje, tá? Que Deus abençoe sua vida. Que embora muitas vezes o ambiente, as pessoas ao seu redor façam que você não é capaz, que você se enxergue no espelho e que você procure qual é o seu propósito, o seu objetivo de vida. E que você procure pessoas que possam te ajudar nesse caminho. Peça a Deus para te orientar, peça a Deus para mostrar qual é o seu caminho, o que é que você tem que mudar na sua vida. E pode ter certeza, se um dia você me conhecer, eu vou tentar fazer diferença na sua vida. Eu vou te mostrar o caminho da nutrição de uma forma realmente que você se espelhe nele e que você acredite que a alimentação saudável, ela pode ser um passaporte para você ganhar mais saúde, mais autoestima e mais vida. Essa mulher potência. Muito obrigada, Mona Lisa, pela sua participação, por tudo que você disse aqui hoje. Acho que inspirou muitas mulheres. E lembrando, hein, que o nosso Viva Mulher vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente tem encontro marcado. Beijo, até semana que vem.